solicitar ao vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Solicitar ao vereador Protásio Ribeiro Nogueira que assuma a primeira secretaria. Solicito ao primeiro secretário, vereador Protásio Ribeiro Nogueira, que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva, vereador Taubaté Guimarães, vereador Caio Machado presente, vereador Carlos Evaristo da presidência, vereador Cláudio Miac, vereador Clodoaldo Aparecido, vereador Diego Martins presente, vereador Edson dos Santos presente, vereador Emerson Rong presente, vereadora Fernanda Monteiro presente, vereador Francisco Bezerra presente, vereador Eduígues Martins presente, vereador Jean Carlos Soares presente, vereador Rodrigo Valverde presente, vereador José Antônio Cuco Pereira, vereador José Francimário presente, vereador Marcos Furlan presente, vereador Mauro Margarido presente, vereador Mauro Claudino Araújo, vereador Otto Rezende presente, vereador Pedro Comura, vereador Péricles Bauabe, vereador Protásio Nogueira na secretaria. 15 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 15 dos senhores vereadores em encontros presentes. Há quórum regimental. Solicitar ao primeiro secretário também consignar a presença do vereador Cuco Pereira, portanto, 16 dos senhores vereadores em encontros presentes. Há quórum regimental. Presença anotada, senhor presidente. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis independentes de deliberação, bem como os dependentes de deliberação. Papéis dependentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica o recebimento do requerimento 184/2017, de autoria do vereador Caio Cunha, e encaminha as informações solicitadas. Antes eu quero solicitar o vereador Otto Rezende, que possa assumir a segunda secretaria, por gentileza. À disposição dos senhores vereadores. Ofícios 1091, 1092 e 1093/2017 comunicam, respectivamente, o recebimento das moções 81 e 82 e do requerimento 189/2017, de autoria dos vereadores Clodoaldo Moraes, Jean Lopes e Marcos Furlan, e informa a ciência dos referidos trabalhos pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 123/2017 dispõe sobre alteração de denominação de via pública. Fica alterada para a Rua Maria Gervane Carvalho Oliveira, a atual Rua 28 do Residencial Real Parque Tietê, com início na Avenida Gumercindo Gonçalves e término na Rua Virgílio Fresati, código do logradouro 22302-5, cujos dados biográficos acompanham a presente lei. Projeto do vereador Edson Santos, PSD. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação. Projeto de lei número 123/2017, de autoria do vereador Edson Santos, PSD, está em discussão para manifestação. Não havendo manifestação contrária, encaminho a assessoria à Procuradoria Jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Projeto de decreto legislativo número 24/2017, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão mogiano e dá outras providências. Projeto de autoria do vereador Francimário Vieira Farofa, vereador PR.
Eu consulto o plenário se considera objeto de deliberação projeto de decreto legislativo número 24/2017, de autoria do vereador Francimário Vieira Farofa e vereador Antônio Lino da Silva, PSD. Pela ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, vereador. Apenas para saber o nome Pereira. do homenageado que se pretende. Vou solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura mais compreensível, vereador Cuco Pereira. Fica otorgado o título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Josemir Barbosa de Moraes, conhecido como Miro. Miro. Continua em discussão. Não havendo manifestação contrária, caminho à Procuradoria Jurídica, bem como às comissões permanentes pertinentes. Requerimento número 206/2017. Colendo plenário. Requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária, realizada na data de 4 de outubro de 2017, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora de nosso município, tratando de assuntos de interesse local. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 5 de outubro de 2017. Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, vereador PSB. Coloco em discussão requerimento número 206/2017, de autoria do vereador Chico Bezerra. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Tá certo. Requerimento número 207/2017. Egrégio plenário. Requer a mesa de diretiva, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o soberano plenário, a justificativa da minha ausência na sessão ordinária de número 6.139, realizada por essa edilidade no dia 4 de outubro de 2017, quarta-feira, posto que foi motivada a ida a São Paulo, tratar dos assuntos de interesse do município de Mogi das Cruzes, especificamente relativos à CPTM, inclusive acompanhado do prefeito e secretários do município para a retomada do projeto da nova estação de Mogi das Cruzes, impossibilitando o retorno em tempo hábil para participar da citada sessão plenária. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 6 de outubro de 2017, Antônio Lino, vereador PSD. Não, mas o meu é só para agradecer. Coloco em discussão requerimento número 207/2017, de autoria do vereador Antônio Lino, PSD. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 208/2017. Egrégio plenário. É com profundo pesar que, através deste trabalho legislativo, informamos que, infelizmente, no dia 24 de setembro do corrente ano, ocorreu o falecimento do senhor José Luiz de Oliveira, filho do senhor Sebastião Luiz de Oliveira e senhora Maria da Conceição. Sempre se destacou na comunidade nas áreas de esporte, música e voluntariado em favor da população de Mogi das Cruzes. Sua presença na área da música era vibrante. Por mais de 60 anos, promoveu gratuitamente, em sua residência e em entidades filantrópicas, curso básico de violão, objetivando orientar através da arte a cidadania em geral. Sua vida exemplar motivou o Poder Legislativo de Mogi das Cruzes a lhe outorgar no ano de 2009 o título de cidadão mogiano pelos relevantes serviços prestados ao município de Mogi das Cruzes, terra que tanto amou e constituiu família exemplar perante a população de nossa cidade. Assim é que, em razão do lamentável passamento do ilustre senhor José Luiz de Oliveira, que deixou uma lacuna no seio da população de Mogi das Cruzes, cidade onde construiu sua respeitável família,
Requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão, de votos de pesar à família do senhor José Luiz de Oliveira, transmitindo as condolências da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, através de todos os seus parlamentares, com a devida cientificação da família enlutada nos termos do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 5 de outubro de 2017, Antônio Línio da Silva, vereador, PSD. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que também solicitasse, colocasse o nome do vereador Eduígues também, que ele vai assinar comigo também, por gentileza, na hora da aprovação, são desses dois vereadores, por gentileza. Desculpa, vereador, eu não entendi vereador Lino. Vereador Antônio Lino. Antes de solicitar ao primeiro secretário consignar a presença de Vossa Excelência, e Vossa Excelência quer que inclua... Por gentileza, Vossa Excelência, na hora de anunciar o requerimento de autoria, fosse desse vereador e do vereador Eduígues. Será feito, vereador. Coloco em discussão requerimento número 208/2007, então de autoria do vereador Antônio Lino e vereador Eduígues Ferreira Martins, PSD e PT. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores, Vossa Excelência, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Para a declaração de voto, vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, o senhor Zé Luiz é uma pessoa que a gente tinha um carinho muito especial por ele no distrito de Bras Cubas, em toda a Mogi das Cruzes. O senhor Zé Luiz fazia um trabalho voltado para a comunidade, principalmente na Igreja Católica. Era um dos que a gente já falava assim, o senhor Zé Luiz, a gente já sabia que aquele senhor que ia para a igreja com violão debaixo do braço, para tocar, para animar as atividades, não era só as missas não, nos encontros do jovem, no encontro da Maranatá, em qualquer outra reunião que fosse feita, o senhor Zé Luiz estava lá. E ainda, além do mais, ele criou uma legião de pessoas que ele ensinou a tocar violão, a tocar viola, a tocar instrumento, acompanhar na igreja. Era tido como o senhor Zé Luiz do bem. Então, ele morou na Vila Industrial por muitos anos, trabalhou na cozinha e depois morou por mais de 50 anos, residiu lá no distrito de Bras Cubas. Então, o Mogi das Cruzes e o distrito de Bras Cubas perdem uma pessoa que tinha muito carinho, que todos nós tínhamos um carinho muito especial por ele e por toda a sua família. No dia do seu sepultamento, nós estávamos lá, uma família muito numerosa, na missa de 7º dia, a igreja de Bras Cubas cabe 1000 pessoas, e naquele dia deu para se perceber que umas 200 pessoas que estavam lá era da família do seu Zé Luiz, uma pessoa que deixou só amigos, não é porque faleceu não, é porque tinha um trato com a sociedade muito boa. Isso é importantíssimo. Então a gente retrata dessa forma. Não tem outra forma de falar, vereador Caio, não tem outra forma de falar. A forma de falar é essa. Se você tiver uma forma diferente de falar, é diferente. Não, porque eu estou falando, você está falando comigo. Então me desculpa, mas pelo jeito que eu falei que ele morreu e deixou uma legião de amigos, percebe que estava falando sobre a minha pessoa. Então, é isso que eu queria dizer só. Então, quero deixar aqui as minhas condolências aos seus familiares e gostaria que fosse entregue aos seus familiares. Toninho. Peço a palavra na declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, a população nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Eu quero reforçar, senhor presidente, as palavras do vereador Antônio Lino, que de fato, tanto o vereador Antônio Lino conhecia muito bem o seu Zé Luiz e toda a sua família, como esse vereador e demais colegas aqui da Câmara Municipal, como o vereador Rodrigo Valverde, entre outros. O seu Zé Luiz, ele, de fato, tem uma história muito bonita de vida. Além de todo esse trabalho que prestou à comunidade, ele também tinha uma militância no movimento negro. Todos os 20 de novembro, dia da consciência negra, o seu Zé Luiz fazia uma tradicional feijoada lá na igreja de Bras Cubas, junto com o padre Gabriel. Então, uma pessoa que nos deixa maravilhosas lembranças e uma família espetacular de filhas, filhos, netos e bisnetos. Fica aqui o nosso sentimento e a nossa manifestação de gratidão por tudo que ele fez pela nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra. Bastante rápido, presidente. Para a declaração de voto, vereador Chico Bezerra.
É só para enaltecer o trabalho do vereador Antônio Lino e relembrar que em 1988, por aí, 87, 89, o filho do seu Zé Luiz, que sempre foi uma pessoa que dentro da comunidade de Brás Cubas, ele sempre foi uma pessoa de alta relevância, principalmente na igreja ali de Brás Cubas. E o filho dele faleceu nesse período, e eu lembro que naquela época eu fui o portador de um nome de rua para esse menino, que se não me engano é lá no bairro do Jean Lopes, chama Iris de Oliveira, o nome da rua. Isso, então, naquela época a família sofreu muito com o falecimento do filho, era um menino jovem, e que nós temos, desde aquela época, nós tínhamos um relacionamento muito grande com a família do seu Zé Luiz, e que realmente o trabalho é um trabalho importante e de alta relevância para a cidade de Mogi, do passamento aqui do nosso amigo, ex-amigo, o Zé Luiz, e que realmente fez muito pela nossa cidade. Obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Já lhe concedo, vereador Rodrigo, já lhe concedo, antes de consignar a presença do vereador Pedro Comoro, o vereador Cláudio Miac. Com a palavra para a declaração de voto, o vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, declaração de voto, já lhe Senhor concedo. presidente, eu sou amigo pessoal do Ney, filho, do senhor José Luiz. Sem dúvida alguma, se confunde a história do distrito de Brás Cubas com a história do senhor José Luiz. Uma grande perda para a cidade, mais do que justa, essa propositura do vereador Antônio Lino. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Jean. Também, senhor presidente, da mesma forma, justa homenagem à família do seu saudoso Zé Luiz. Grande figura ali, presente em todos os eventos da cidade, dali de Brás Cubas. Entusiasta, importante. Teve um fato que eu queria aqui considerar e destacar, senhor presidente. Quando, logo na primeira gestão do prefeito Marco Bertaioli, tinha ali uma discussão para que tivesse a oportunidade de dos filhos dele, no caso o Ney, que é uma figura esportista bacana, entusiasta ali do SESI, contribuiu muito ali com o SESI na área do voleibol, e aí eu não podia deixar de não falar também, porque era moleque, e ele, o Ney, crescendo junto com a gente, ensinava a gente a jogar voleibol. Não é isso, Rodrigo? E a perda do pai, de uma patriarca, né? Com certeza vai deixar uma lacuna ali para a família, mas um legado importante, não só para a família, um legado para a cidade de Mogi das Cruzes. Um cara, pessoa brilhante, pessoa boa, coração bom. Parabéns, vereador Lino. A gente ia homenagear o vereador Iduígues por esta propositura. E sem falar, né, vereador, já participou aqui do Movimento Negro, 20 de novembro, né? Em diversas ocasiões, a gente não podia deixar de destacar esse momento. E realmente, vereador Chico Bezerra, tem lá na rua José, lá na Vila Jundiaí, tem a rua Isis Oliveira, que é da família do saudoso seu Zé Luiz. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jean. Requerimento número 209/2017, considerando que foi vinculado nos meios de comunicação da cidade, no dia 11 de fevereiro de 2016, que a Prefeitura iniciou os trabalhos para a coleta e o tratamento de esgoto, bem como a extensão de redes de água no bairro do Butujuru, e que até o fim do ano corrente, a esta notícia, o bairro teria 100% do seu esgoto tratado. Considerando que o saneamento básico é de fundamental importância para o bem-estar e a saúde dos cidadãos, bem como uma das principais políticas públicas para a prevenção de doenças e que desonera os gastos com saúde e já é precário em nosso país. Requer à mesa diretiva, obedecidas às formalidades regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Marcos Vinícius de Almeida e Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, para que encaminhe as seguintes informações a esta Casa Legislativa. Qual o percentual que falta para a conclusão da obra do esgotamento sanitário do bairro do Butujuru? Segundo, se a obra não foi concluída, qual é a previsão para o término da mesma? E terceiro, na etapa concluída, o serviço de coleta já vem sendo prestado à população? Plenário vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 10 de outubro de 2017, e Dugues Ferreira Martins, vereador PT.
Coloco em discussão requerimento número 209/2017, do vereador Iduígues Ferreira Martins. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto. O autor da propositura. Muito brevemente, senhor presidente, esse requerimento tem como objetivo, porque tem moradores que perguntam se o serviço foi concluído ou não, e se aonde foi concluído, porque ainda não está ligado o esgoto. Então existe muita dúvida na comunidade e esse vereador de fato não consegue explicar qual o percentual, e se onde já tem rede de esgoto, se há ligação do esgoto, enfim, existem dúvidas e é importante esclarecermos a população. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, eu entendo até que o fato de não estar sendo usufruído do serviço ainda, porque é em função das estações elevatórias que ainda não estão concluídas, mas eu acho importante, quando vier a resposta aqui, eu acho até que esse requerimento será esclarecedor, que Vossa Excelência traga ao conhecimento dessa casa as respostas, porque podemos esclarecer a população, mas no meu entendimento é exatamente isso, vereador Cuco, porque enquanto não se construir elevatórias para mandar o esgoto para a estação de tratamento em César de Souza, não pode haver nenhuma ligação de esgoto, porque hoje não se faz mais afastamento de esgoto, esgotamento sanitário, mas se encaminha para a estação de tratamento. E se fizesse afastamento e lançasse no rio, nós estaríamos lançando esgoto no Rio Paraíba, com o esgoto do Butujuru, o que não acontece hoje. Mas, quando vier a resposta, eu creio que Vossa Excelência dará ciência a essa casa. Moção de repúdio 89/2017. Egrégio plenário. Moção de repúdio ao MEC a cursos de graduação na área da saúde, na modalidade em EAD, ensino à distância, na sua totalidade. Considerando que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes decidiu tornar pública sua posição contrária à realização de cursos de graduação na área de saúde, na modalidade à distância, na sua totalidade, considerando que o Conselho Nacional de Saúde se manifestou sobre o assunto por meio da Resolução 515, de junho de 2016, e posiciona-se contrária à autorização de qualquer curso de graduação na área da saúde, ministrado na modalidade Educação à Distância, EAD, pelos prejuízos que tais cursos podem oferecer à qualidade da formação de seus profissionais, bem como pelos riscos que esses profissionais possam causar à sociedade de imediato, a médio e a longo prazo, refletindo uma formação inadequada e sem integração, ensino, serviço, comunidade. Considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, considerando que a modalidade de ensino à distância torna-se uma contradição na medida em que não assegura quesitos fundamentais para o processo de formação na área da saúde, e é um problema que deve ser enfrentado dentro dos preceitos éticos, pois a vida humana é prioridade e deve estar acima de qualquer outro interesse. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, nos termos regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária, moção de repúdio ao MEC, Ministério da Educação, em manifestação contra os cursos de graduação na área da saúde, na modalidade ensino à distância na sua totalidade. Requeiro ainda que da aprovação desta seja oficiada às câmaras municipais da região administrativa de Mogi das Cruzes, aos deputados estaduais, aos deputados federais, ao governador do estado de São Paulo, ao presidente da República do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados Federais e as respectivas bancadas partidárias, presidente da Câmara dos Deputados Estaduais e as respectivas bancadas partidárias, presidente do Senado Federal e as respectivas bancadas partidárias, Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes, Conselho Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Educação Física, Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Regional de Farmácia,
Conselho Regional de Fisioterapia, Conselho Regional de Medicina Veterinária, Conselho Regional de Odontologia, apresentando os cumprimentos do Legislativo mogiano e apresente moção de repúdio. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 18 de setembro de 2017, Otto Rezende, vereador PSD, Cláudio Kilmiak, vereador PSDB. Coloco em discussão moção número 089/2017, de autoria dos vereadores Otto Rezende e Cláudio Miak. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, um dos autores da propositura. Foi uma moção feita por mim e pelo vereador Cláudio Miak de repúdio contra as escolas à distância, escolas que ensinam saúde, medicina, fisioterapia, farmácia, à distância, mas o ponto crucial é na sua totalidade, viu, gente? Por que na sua totalidade? A gente acha que ensino à distância é muito importante para um Brasil de grandes dimensões, mas na sua totalidade, na área da saúde, a gente acha e tem certeza, porque fizemos reuniões já para fazer essa moção, que na sua totalidade não é certo que uma pessoa que vai tratar de vidas humanas ou de vidas animais possam só ter curso à distância e depois já começar a atender pessoas ou animais ou fazer tratamento de saúde com qualquer pessoa, porque é um assunto muito sério, a saúde humana, a saúde animal. Então, a minha declaração de voto é que repúdio ao MEC no ensino à distância na sua totalidade. Por isso eu votei a favor da moção. Permite a parte, vereador? Vereador Chico Vereador Chico Bezerra, por favor. O vereador está falando de declaração de voto. Não cabe a parte. Pedir, né? Não. Vossa Excelência pode falar já em declaração de voto. Pode concluir, vereador Otto. Já concluiu? Concluí. Obrigado, presidente. Para a declaração de voto, vereador Chico Bezerra. Não, é só para dar uma informação ao vereador Otto. Essa semana saiu uma resolução pelo Conselho, se não me engano, Federal de Medicina, onde as enfermeiras não podem assinar mais nenhum ato médico. Por exemplo, alguém chegava para fazer um pré-natal num posto de saúde, a enfermeira do posto de saúde poderia fazer o pedido dos exames para essa paciente. Hoje não pode fazer mais. Então não pode se pedir absolutamente nada. A enfermeira nem isso está podendo fazer por causa de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. É claro que eu acho isso um absurdo, até porque uma enfermeira fazer a solicitação de alguns exames de pré-natal não significa absolutamente nada. Mas mesmo assim, você vê que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, eles são totalmente contra qualquer tipo de ato médico seja exercido por alguém que não é médico. E isso está acarretando uma infinidade de problemas na cidade de Mogi das Cruzes. Porque hoje você não tem, a gente tinha uma programação, principalmente nos postos de saúde, que o primeiro atendimento era feito pelas enfermeiras e hoje não está podendo ser feito mais. Então isso vai causar e está causando muito problema e que a gente espera que se resolva o mais brevemente possível. Então, com relação a ensino à distância para setores essenciais da saúde, eu acho que realmente não pode. Obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, louvo, parabenizo os vereadores Otto Rezende, doutor Otto Rezende, também doutor Cláudio Miak. Acho que é importante. Eu acho que cada coisa no seu determinado local. Não dá. E tudo em prol, por exemplo, da modernidade, da informação rápida, do conteúdo rápido, eu acho que tem que ter um certo receio. Ao tratar-se de vidas da área da saúde, especificamente, eu acho que eu não consigo, vereador Otto, fazer medicina e nunca ir no hospital. E depois de formado, ou 7 anos, e não poder, por exemplo, ir lá e começar a clinicar. O cara pode ter o máximo possível de informação no seu cérebro ou na sua competência, se ele não tiver, por exemplo, a prova, se ele não tiver, por exemplo, a sua experiência.
e o profissional técnico de enfermagem, bem como o auxiliar de enfermagem, deve necessariamente aprender nos bancos das escolas. Hoje o que está acontecendo é o seguinte, vereador Chico Bezerra e vereadores, o que tem ocorrido é que as escolas, a fã de ganhar, diminuir o custo, por exemplo, das universidades, dos cursos técnicos, bem como dos ensinos superiores, e aí você pode observar, antigamente nós tínhamos em Mogi aqui uma população universitária em torno de 30 a 40 mil estudantes. Hoje esse número se aproxima. Aí você vai pegar um extrato bem minucioso de quem são esses alunos, qual a categoria desse aluno, é o aluno de ensino à distância. Então, determinados cursos, sobretudo na área da saúde, acho que o curso tem que ser presencial. E para informar os senhores vereadores, vereador Chico Bezerra, bem como o vereador Otto e também o vereador Cláudio, existe um projeto de lei tramitando na Câmara Federal que é nessa mesma linha, vereador Chico, da proibição, por exemplo, do estudante fazer enfermagem ou auxiliar de enfermagem sem ter que passar nos bancos da escola, ou lá da casa dele, ou liga o computador. Ora, como é que ele vai aplicar, por exemplo, uma vacina? Como é que ele vai fazer uns procedimentos lá, que é a questão? Tem que ser na prática e também no banco escolar. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Otto e doutor Miak, por esta importante ação política e legislativa. Pode continuar. Moção número 90/2017. Egrégio plenário. A população de Janaúba, no norte de Minas Gerais, foi surpreendida na manhã do dia 5 de outubro pela notícia de que o Centro Municipal de Educação Infantil, Gente Inocente, no bairro Rio Novo, estava sendo destruído por um incêndio, com mortos e feridos, entre as 75 crianças e 16 trabalhadores da instituição de ensino. O segurança Damião Soares dos Santos, de 50 anos, jogou álcool em crianças e nele mesmo, e em seguida ateou fogo, causando a própria morte de 9 crianças e uma professora. Helen de Abreu Silva Batista, 43 anos, a professora vítima do ataque, sacrificou a própria vida, salvando boa parte das crianças que estavam no Centro Municipal de Educação Infantil. De acordo com as testemunhas, Helen entrou em confronto com Damião, quando ele tentava ampliar ainda mais o incêndio na creche, e voltou por 2 vezes à sala de aula em chamas para salvar mais crianças. No dia 8 de outubro, o presidente Michel Temer concedeu à professora Helen a Ordem Nacional do Mérito, condecoração que é concedida a pessoas que deram exemplos de dedicação e serviço ao país e à sociedade brasileira. Assim é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes solicita à mesa diretiva que sejam consignados na pauta do presente sessão ordinária votos de pesar pelo falecimento de crianças do Centro Municipal de Educação Infantil, Gente Inocente, e da professora Helen de Abreu Silva Batista, bem como os votos de aplauso à mesma, que sacrificou a sua própria vida para salvar a de seus alunos, em um gesto de coragem e de heroísmo que emocionou o país. Requero ainda que do deliberado seja dado ciência aos familiares da professora Helen e ao prefeito de Janaúba, Carlos e Sailon Mendes. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 10 de outubro de 2017, Otto Fábio Flores Rezende, vereador PSD. Coloco em discussão a moção número 090/2017, de autoria do vereador Otto Fábio Flores Rezende. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Discussão com a palavra, o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, esta propositura apresentada pelo nosso companheiro vereador Otto merece de nós todo o respeito e consideração pelo deslocado gesto que o ser humano acabou vitimando crianças e a própria professora. Eu só não concordei com uma expressão que consta no final: votos de aplauso à mesma. Ela já faleceu, né? Então seria votos de reconhecimento pelo ato heróico que ela praticou.
na minha opinião. Votos de aplauso. Para quem já partiu para o além, eu ainda não vi. Desculpa. Declaração de voto, senhor presidente. Não, está em discussão, vereador. Discussão, então. Está em discussão. Eu tenho certeza que os familiares da heroína, né, que faleceu defendendo a vida das crianças, vão receber a homenagem do Brasil todo. E é um orgulho o Mogi das Cruzes participar dessas homenagens. Entendi aqui o que o vereador Cuco Pereira expôs, mas é comum também a gente ir em velórios, por exemplo, de policiais que são mortos em serviço e ter uma saraivada de aplausos lá. Então, eu queria discordar do vereador Cuco nesse sentido, mesmo compreendendo o que ele quis dizer, e homenagear aqui, elogiar a propositura do vereador Otto Rezende. Obrigado, votarei favorável. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Para a declaração de voto, senhor presidente. Posso? Se Vossa Excelência permitir, eu concedo ao autor, em seguida a Vossa Excelência. A palavra então com o vereador Otto, que é autor da propositura. Essa moção foi feita pela comoção nacional que tivemos aí no último dia 5. A população de Janaúba teve a má notícia de um funcionário atear fogo em algumas crianças, e nós tivemos a oportunidade de ver o altruísmo de uma professora de 43 anos ir e voltar pegando fogo para salvar alguma das crianças. Recebeu do presidente Temer a professora Ellen, a Ordem Nacional do Mérito, com decoração que é concedida a pessoas que deram exemplo de dedicação e ao serviço ao país e à sociedade brasileira. Então, nessa moção, eu faço uma moção dupla de votos de pesar pelo falecimento das crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente e da professora Ellen de Abreu Silva Batista, bem como os votos de aplausos à mesma, que sacrificou sua própria vida para salvar seus alunos, em gesto de coragem e heroísmo que emocionou o país. Eu acho que essa professora nos mostrou o quanto é grande o ser humano. Era isso, presidente. Próximo, para a declaração de voto, o vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos todos, acho que o Brasil, né? Essa imagem, esse desastre, essa tragédia, tragédia insana que aconteceu em Minas Gerais, ela viralizou o mundo todo. Todo mundo viu aquelas cenas terríveis, e tanto como fotografias e até imagens que foram colhidas durante para socorrer as crianças. Então, senhor presidente, nós todos ficamos consternados. E isso tem um fator que tem gerado no mundo, que é a intolerância. Intolerância religiosa, intolerância com o ser humano, a intolerância com as pessoas, né? E nós precisamos pensar. E aí, como cidadãos, precisamos, como homens públicos, que produzimos políticas públicas através de leis, tínhamos que pensar, vereador Otto, questão de segurança, né? Hoje fizemos um novo projeto arquitetônico, por exemplo, que o prefeito Marcos Melo lançou, das creches, né? Então, agora, qual que é o modelo de segurança que nós temos no nosso Brasil, né? Qual que é o modelo que nós temos para atacar isso? Embora é uma coisa que é interessante. O cidadão que fez aquilo, terrível, estava já num tratamento, vinha com um histórico, por exemplo, de transtornos que necessitaria, por exemplo, de acompanhamento irrestrito. Mas são tragédias que aconteceu, e aí o que nós temos que fazer ao tirar desse exemplo, mostrar, parabenizar a família, né? A família, porque tem no seu seio tinha uma professora que doou a sua própria vida. Doou a sua própria vida para salvar crianças inocentes que não tinham condição nenhuma da sua autoproteção. Então, um ato de bravura. Então, o presidente da República fez bem em fazer aquilo, e todas as câmaras
ao fazer, homenageando a família. Então, parabenizo por essa importante ação, vereador Otto. Muito obrigado. Continua. Proposições publicadas. Indicações de número 727 a 732, de autoria dos senhores vereadores. É questão de ordem, presidente. Questão de ordem. 7 dias depois. Questão de ordem, presidente. Para a questão de ordem, vereador Caio Cunha. Eu gostaria de solicitar o destaque na indicação de número 727. Será... Eu vou colocar em votação, vereador, até porque estava havendo uma falha nessa casa com relação aos destaques de votação, e nós estávamos automaticamente já colocando em destaque. Então, coloco em votação o requerimento verbal do vereador Caio Cunha, destaque da indicação número 727. Está em votação o requerimento, vereador. Encerrada a votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o destaque da votação. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Chico Bezerra. Só gostaria de ouvir que fosse feita a leitura da indicação, por favor. Será, vereador. Foi aprovado. 728. 727. Primeira. Tudo? Não, lê um pouquinho aí. Indicação número 727, 2017. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do doutor plenário, se oriente a vossa excelência em determinar ao setor competente da municipalidade a adoção de providências necessárias para a realização de estudos para a adaptação e implantação de pista de bicicletas da modalidade Cross Country Olímpico, XCO, das instalações do parque da cidade. É inegável o grande número de praticantes do ciclismo mountain bike, né? Não é bike não, bike, em Mogi das Cruzes. O potencial de trilhas e a cultura ciclística na cidade revelam a vocação que hoje se consolida na vinda de turistas praticantes de várias cidades vizinhas, que buscam em Mogi das Cruzes tais condições propícias para a prática de seu esporte, tornando nossa cidade como uma referência do estado de São Paulo. Porém, sabemos que a utilização e regramento desses parques visa o equilíbrio entre a prática de várias modalidades diferentes, como a caminhada, que muitas vezes utilizam as pistas de caminhada-corrida, como espaço compartilhado. Sabendo disso, um grupo de ciclistas mogianos, organizado pelo professor universitário Robson Melo, visualizaram a possibilidade da instalação de uma pista da modalidade de cross-country olímpico nas áreas que hoje não são utilizadas no parque, separando os praticantes do mountain bike em um lugar específico, organizado e seguro. A instalação da tal pista somente necessita de fixação de estacas e demarcação no terreno. Obrigado. Que, sabidamente, não pode se ofertar as alterações estruturais. Eu quero aqui evidenciar que segue um projeto anexo. Como já ocorre o controle da pista de skate da Associação de Skate de Mogi das Cruzes, juntamente com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que gerencia o acesso ao Mogi Skate Park, através de cadastramento e carteirinha, que libera a entrada do praticante à pista. Indicamos que também seja feito com o CPF do interessado um cadastramento e gestão compartilhada dos usuários, juntamente a uma organização municipal de ciclismo, como a Liga Mogiana de Ciclismo, que já é uma organização estabelecida. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 9 de outubro de 2017, Caio Cunha, vereador PV. Coloco em discussão a indicação número 727/2017, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, autor da propositura.
Bom, presidente, como foi lido, eu gostaria de destacar algumas questões soltas para depois, né, linká-las. Até um tempo atrás, algumas semanas ou talvez há um mês atrás, houve uma grande polêmica, né, no Parque da Cidade pela proibição do uso de bicicletas ali no Parque da Cidade, ali nos corredores onde são propícios para corrida e caminhada. Óbvio, para evitar acidente. É difícil, às vezes, né, de entender como que um parque ele não permita uma prática tão comum e uma prática que na cidade tem crescido de uma forma grandiosa. Como eu acabei de dizer, há um grupo, né, de ciclistas e esse grupo de ciclistas, né, de diversas, né, mobilidades, vale ressaltar que ele foi o grupo que mais participou da construção do plano de mobilidade urbana dessa cidade, que nós ainda nem votamos, mas ele participou, né, ativamente, ou seja, é um grupo aguerrido, é um grupo de interesse que quer, né, colocar em prática e quer melhores condições para a prática, né, do ciclismo. Há uma parte ali no Parque da Cidade, aonde que a prefeitura ela não pode mexer nem um pouquinho, viu, vereador Diegão? Não pode mexer nada, porque ela tá ali sob júdice, ela não pode, a prefeitura não pode ainda construir nenhum equipamento ali, porque ainda está lá numa tramitação jurídica ali, por conta, né, dos antigos associados do Clube Siderúrgico Campestre. Pois bem, nós fomos procurados por um grupo, né, de ciclistas que treinam profissionalmente para essa mobilidade que chama cross country, né? que é uma mobilidade olímpica, ou seja, nós acabamos de receber uma Olimpíada, né, no ano passado aqui. Isso também estimulou muitos atletas, né, da cidade a essa prática. E a parte mais interessante é que é possível construir uma pista ali de cross country sem que nada seja afetado daquele espaço. A única coisa que precisa ser feita, né, presidente, é uma demarcação da trilha, né? Não precisa construir parede, não precisa construir nada. E o terreno, né, o espaço, é justamente onde a prefeitura ela não pode construir nada, né? E é um espaço que tem muito morro, muita descida, muita subida, assim, um terreno né, bem danoso, mas um terreno danoso é a dificuldade que esses atletas precisam. Eles precisam da dificuldade, né, para treinar. Então, utilizar desse espaço numa área urbana para que eles possam treinar, possam se desenvolver e, quem sabe, futuramente, inclusive, representar a nossa cidade em uma competição olímpica. Talvez não na próxima, mas que isso gere a oportunidade de deixarmos, né, um legado. Ou seja, só para resumir, há um espaço que não está sendo utilizado, há um grupo de ciclistas necessitando, né, de espaço que hoje eles têm que cruzar a cidade, né, por asfalto e tudo mais, às vezes colocar a bicicleta em cima do carro para ir até um espaço, meio que aqui na Serra, para treinar. Ou seja, um espaço urbano não ocupado que pode, né, muito bem atender essa demanda. Nós conversamos com o coordenador ali do parque, o Fred, onde ele gostou muito da ideia e junto, né, com essa equipe, né, de ciclismo, nós estamos preparando esse projeto físico, né, da onde tem que ficar as estacas, de como que vai funcionar, e a parte, né, burocrática também, para que haja uma parceria idêntica à que há hoje na pista de skate. A prefeitura, há uns anos atrás, o prefeito Marco Aurélio Bittar, ele construiu uma das melhores pistas da América Latina de skate. E essa pista, ela só funciona até hoje porque ela é gerenciada pela Associação Mogiana de Skate, que muito bem faz o seu papel ali, cuida de quem anda e
nem faz o controle ali do espaço de acesso. Então, essa indicação, o vereador Furlan também é um dos pares que sempre tem colocado essa pauta em questão, a pauta, né, do ciclismo, né, dessa mobilidade. Também foi procurado, não por essa mesma mobilidade, mas também foi procurado, e creio que há uma possibilidade agora da nossa cidade ter um espaço para treinamento de ciclismo cross-country. Obrigado, presidente. Obrigado. Encerrada a discussão, coloco em votação a indicação número 727. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com se encontram. Está aprovado. Coloco em discussão as demais indicações dos senhores, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, estão em votação as demais indicações. Encerrada os vereadores, encerrada a discussão, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicitar ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Pérez Ramalho Bauab. Consignada a presença. Senhor presidente, não existe mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, eu concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala nessa tarde, o vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Solicitar o vereador Pedro Komura, vice-presidente dessa casa, que assuma a presidência temporariamente. Tá, eu vou... Senhor presidente, senhores vereadores, minha fala hoje eu não vou tratar de política, não. Se trata de várias coisas aqui, vereador. Mas eu quero fazer agradecimentos. A gente, mínimo quando a gente pede alguma coisa, mesmo que às vezes não seja atendido, a gente tem que agradecer, e principalmente quando a gente é atendido. Então eu quero aqui, ao vivo e a cores, como se diz, pela nossa TV Câmara, e na presença dos senhores vereadores, fazer um agradecimento aos colaboradores e patrocinadores, senhor presidente, que nos ajudaram e muito com a realização da 7ª galinhada, do 7º evento que a gente promove em prol da ACD, que está aqui em Mogi das Cruzes, que eu costumo sempre dizer que a ACD, ela não é de Mogi das Cruzes, ela está no município de Mogi das Cruzes, ela é regional, ela tem de toda a região de Mogi das Cruzes. Tem crianças que vêm de Caraguatatuba para ser atendida aqui, de Guarulhos, bom, todas as cidades vizinhas. E ainda bem que agora, uma boa notícia que veio ultimamente, é que o Condemate, né, se uniu em prol da ACD, que está aqui em Mogi das Cruzes, instalada aqui em Mogi das Cruzes, e que tem uma boa subvenção do município de Mogi das Cruzes, para que esses municípios que fazem parte do Condemate também passem a ajudar e a colaborar com a ACD. E desta forma, a ACD com certeza poderá contratar mais fisioterapeutas, mais médicos e, por consequência, maior atendimento e atendimento a mais pessoas, porque capacidade ela tem para atender mais pessoas, mas mão de obra que custa, porque o voluntário ele vai lá, mas um médico, um fisioterapeuta não pode ficar 7 dias por semana, 30 dias por mês fazendo atendimento voluntário, né? Ele precisa do serviço dele também. E o atendimento da ACD normalmente não são atendimentos de 1, 2 dias, uma semana, são atendimento mensal que duram meses e até anos para a recuperação, às vezes, de um acidentado, de uma pessoa que teve um AVC e por aí vai. Então eu quero... Deixa eu só fazer o agradecimento a essas pessoas, vereador, aí eu lhe passo a palavra, e a quem quiser mais. Então eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, principais são todos, mas em primeiro lugar ao SESI de Mogi das Cruzes, que foi um parceiro desde o primeiro ano, do ano de 2010,
foi o parceiro junto com a gente, né, junto com a ACD, e todo ano nós realizamos lá no SESI este evento. Então, em nome do Roberto, que é o diretor atual do SESI, o nosso agradecimento, eu estou aqui agradecendo em nome da ACD. Quero agradecer ao Claudino também da MURC, Arques Gráfica, ao Theo da RTV, a Demax através do seu Sidney, a Marilei da Rádio Metropolitana, a Érica Lemos do programa Bem com a Vida, ao Dipan através do senhor Denis e a Kátia, ao jornal Mogi News através do senhor Sidney, ao Diário de Mogi através do Darwin, a Mogi Digital através do Ricardo, a Eduardo Gomes Imóveis, a família Labarce através dos supermercados da Labarce, o Cid Collor através da senhora Renata Jardim, Comal Arroz, ao senhor João Melo da Camargo e Melo Transporte, a Lergoar através do nosso vereador, mas como colaborador, doutor Otto Rezende, ao senhor Rui do Arrumando a Casa, a família Chibata através do supermercado Chibata, ao senhor Issal Maeda, que poucos sabem, mas é o maior produtor daquele tomatinho, né, que chama Sweet Grape, do Brasil, é aqui em Mogi das Cruzes, e ele sempre foi um colaborador desde o primeiro ano, ao seu Nelson, lá da Associação dos Chacareiros, aos vereadores que participaram e nos ajudaram, Antônio Lino, Caio Cunha, que esteve lá, o Carlos Evaristo, Diegão, o Edson dos Santos, Cuco Pereira, que esteve lá com toda a sua família, o Mauro Araújo, ao secretário da Agricultura, o Renato Ábido, e em especial também a Rosângela, funcionária dessa casa, que se empenhou e nos ajudou muito na captação das doações e dos recursos. Então, aqui fica a gratidão, através das minhas palavras, em nome da ACD de Mogi das Cruzes. A sua gerente agora, a senhora Luciana, esteve hoje de manhã comigo e pediu que eu fizesse a todos vocês, à Câmara Municipal, ao município de Mogi das Cruzes, aos colaboradores e patrocinadores, esse agradecimento ao vivo. Então, nosso muito obrigado, e enquanto Deus nos der força aí para a gente continuar, e esperando para 2018 fazer a 8ª. Pois não, vereador Otto? Vereador Protássio, eu estive lá no SESI e pude ver a sua equipe trabalhando e os seus olhos, a alegria que estava nos seus olhos de poder estar ajudando a ACD. Estávamos lá com amigos e todos que colaboraram estavam lá, as pessoas, lógico, adoraram a galinhada. Foi um momento de descontração para todos que estavam lá, mas, acima de tudo, já é a 7ª galinhada que o nosso vereador Protássio faz em pró ACD. Então, eu vim aqui pedir a palavra mais para agradecer e enaltecer seu trabalho com a ACD. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Otto, e deixo aqui novamente meu agradecimento a todos mesmo, porque todos nós juntos sempre seremos mais importantes do que qualquer um de nós sozinho, né? Então, pois não, vereador Caio? Não, vereador Protássio, só queria lembrar que eu preciso te pagar o convite, lá dos 2 convites que você deixou lá no meu gabinete, o dinheiro está aqui, depois eu te dou. Pode ficar tranquilo, que eu não esqueço, não. Obrigado. Não, brincadeiras à parte, mas eu quero aqui novamente agradecer agradecer a minha equipe, a nossa equipe. Eu nunca digo eu digo sempre nós, porque sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Então, a toda a nossa equipe, ao Clidão, que vem nos ajudar, a Andréia, e o André, do meu gabinete. Bom, todo o pessoal, não vou citar nomes para não poder esquecer de alguém, mas todo mundo que nos ajudou desde o dia anterior, desde o sábado, e esteve lá no domingo todo, ajudando na confecção e ajudando a servir. E parabenizar também o pessoal da ACD, os voluntários que estiveram lá, trabalhando e nos ajudando. Era só isso, senhor presidente. Agradecimento, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, quem nos acompanha em casa nessa tarde, pessoas que se encontram aqui, eu queria fazer um comunicado, na realidade, a esta casa. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de estar juntamente com o prefeito Marcos Melo, na CPTM. Inclusive, naquela oportunidade, quem ia nesta audiência era o presidente Carlos Evaristo,
e depois ele não pôde ir e pediu se eu tinha disponibilidade de tempo. Eu falei para ele que iria. E eu queria fazer um comunicado aos vereadores que foi tratado naquela questão lá. Porque na discussão do orçamento do Estado, que foi feito nesta casa, nesse espaço, a Assembleia Legislativa, através do deputado Estevão Galvão de Oliveira, juntamente com os deputado Luiz Carlos Gondim, deputado André do Prado, discutiram a questão do orçamento com a comunidade de Mogi das Cruzes e da região. Nós fizemos uma solicitação de emenda ao orçamento do Estado e foi feito por todos os senhores vereadores. E nós fomos falar com o presidente da CPTM, daquela oportunidade, da nossa intenção de que nós tínhamos a necessidade de melhorarmos a questão das estações de trem de Mogi, do centro da Central, da do Estudante, a de Brás Cubas e a de Jundiapeba. Porque as outras estações, como de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, já ganharam as suas reformas, senhor presidente. E nós estamos esperando pelas nossas. Mas, pelo jeito, elas não vão acontecer tão rápido se nós não continuar uma cobrança. Por quê? Nós tínhamos dinheiro no orçamento para a reforma da estação de Mogi das Cruzes do Centro. Não seria todo o dinheiro, mas pelo menos uma parte, 40 milhões. E esse dinheiro foi deslocado da CPTM para a Tamoios, a Obras da Tamoio, que o governo está dando uma prioridade na Obras da Tamoio. Inclusive, nesta oportunidade, o deputado Gondim fez essa narrativa aqui para todos nós, naquela oportunidade que o Estado tinha feito essa manobra de verba, de rúbrica no Estado e tirou a verba. Então, nós ficamos sem a nossa reforma. E nós fomos lá cobrar isso, juntamente com o prefeito, pedindo uma atenção. E foi falado nesta casa também, a questão do desnível que tem dos trens, das composições que param no distrito de Brás Cubas, dá quase 30 centímetros. E nós fomos informados lá pelo presidente, o senhor Paulo, de que essas obras já estão acontecendo. A acessibilidade na estação de Jundiapeba, na estação de Brás Cubas, na estação central e na estação dos Estudantes. Mas isso vai levar um tempo maior. O que nós fomos lá fazer uma cobrança ao presidente da CPTM? Que ele nos consiga colocar no orçamento e dar prioridade a estas obras de Mogi das Cruzes. Ainda mais que nós estamos fazendo as obras dos túneis centrais que para melhorar a mobilidade naquela região. Mas pelo jeito, a estação não vai ser mudada. Aquilo que está dentro do nosso projeto, combinado com o governador há 3 anos atrás, foi daí que nasceu o projeto do prefeito Marcos Bertaioli, para que nós fizéssemos esse trabalho em conjunto. E aí nós interligaríamos o terminal rodoviário nosso, o terminal de ônibus nosso, com a estação de trem, que nós conseguimos fazer um bilhete único para que as pessoas que moram em Mogi das Cruzes consigam fazer, não uma baldeação, e sim com a mesma passagem e até a área central de São Paulo. Mas, eu já concedo a palavra já aos vereadores, por gentileza. Nós fomos informados de que nós tínhamos que trabalhar isso com a Casa Civil. E ontem nós tivemos a oportunidade de estar na Casa Civil com o deputado federal Samuel Moreira, fazendo essa reivindicação por escrito, pedindo a ele essa atenção para que aquela solicitação feita pelos senhores vereadores e a vereadora Fernanda, que também seja ouvido no orçamento, para que nós possamos ter verba suficiente para fazer as reformas dessas estações de Mogi das Cruzes. Então, esse crescimento que eu iria fazer ao plenário, dizer a todos os senhores que eu estava lá representando a Câmara Municipal. E eu tive a oportunidade de dizer, falar que estava falando em nome do presidente e de todos os colegas vereadores, essa reivindicação. Como não estava todo mundo lá, eu fiz questão de fazer a minha fala nesse sentido, junto com o prefeito de Mogi das Cruzes. Eu queria ceder a palavra ao vereador Valverde, que ele tinha pedido primeiro, e depois Vossa Excelência. Por gentileza, vereador. Obrigado, vereador Antônio Lino. Importante esse assunto levantado por Vossa Excelência, dizer que das nossas 4 estações aqui em Mogi, Brás Cubas será a primeira com obras. E o interessante, vereador Antônio Lino, a gente teve a informação, em primeira mão inclusive, que quando estiver fazendo a obra na estação Brás Cubas, todos os passageiros que, sentido Estudantes,
desce em Brás Cubas vai ter que descer em Mogi ou na Estudantes e pegar o trem de volta para descer na estação Brás Cubas do outro lado. Todas as estações que sofreram obras no estado de São Paulo, quando acontece uma situação semelhante, sempre a CPTM custeia ônibus para as pessoas que antes desciam naquela estação e não dá para descer, porque está em obras. Elas pegam o ônibus e o ônibus desloca gratuitamente esses passageiros até a estação, até a altura da estação que ali eles desciam antes. E aqui em Mogi eles vão adotar essa medida. Vossa Excelência levantar esse tema foi fundamental para a gente fazer uma pressão e exigir o mesmo tratamento que em outras estações que sofreram obras, para que aconteça o mesmo com os moradores de Brás Cubas, senão eles vão ficar durante meses perdendo 30, 40 minutos do seu dia a mais desnecessariamente. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema e a gente poder fazer essa denúncia aqui em primeira mão. Obrigado. Só para responder ao vereador Valverde, essa questão foi falado lá sim. São 14 dias do lado sentido Mogi e 13 dias sentido Brás Cubas. Eles disseram que para fazer essa composição de trem o espaço era curto. Aí eu falei, mas se é curto é mais fácil ainda. Aí ele falou assim, mas a gente não tem hoje a disponibilidade dos trens, dos ônibus para fazer isso. Então, 14 dias de um lado e 13 de outro. Inclusive, ele passou até a data, aí eu tenho essa data lá. Eu até disse, vai ficar estranho, o cara que vai no centro vai ter que esperar uma composição para voltar. Essa foi a discussão. Pois não, vereador? Não, eu só queria participar um pouquinho daquela fala anterior de Vossa Excelência, que quando nós tivemos aquelas audiências do Estado aqui, né, que Vossa Excelência pediu essa obra, há 2 anos atrás a gente também bateu naquela pedido da Rota da Luz. E o Jornal Diário, esses dias atrás, fez uma matéria muito boa. E oxalá agora, com o trabalho, né, a matéria que a Rede Globo está fazendo, da Rota da Luz, que está mostrando a situação que a gente tem dito e falado aqui várias vezes, e agora eles estão fazendo a matéria ao vivo, faltam 2 dias para eles chegarem a Aparecida, que o governo do Estado, então agora, através dessa influência da Rede Globo, que é enorme, veja, né, o estado que está a Rota da Luz, que eu, infelizmente, sem sarcasmo nenhum, apelidei aqui da Rota, não da Luz, mas da Rota Escura. Obrigado. Bem lembrado, Vossa Excelência. E só para esse espaço que ainda falta aí, ontem a gente ampliou a nossa fala com o chefe da Casa Civil. A gente levou um pedido também sobre a questão da interligação da Mogi Bertioga com a Mogi Salesópolis, que faz parte da perimetral de Mogi das Cruzes, que ainda não está em obras. E levamos também, vereador Eduígues, uma questão da Volta Fria, sobre a questão da melhoria da Volta Fria e da ponte. E essa questão da ponte da Volta Fria, eu citei de vários vereadores, citei Vossa Excelência lá, na audiência pública ontem com o chefe da Casa Civil. E disse a ele, e a gente levou as fotos mostrando que a comunidade tem que dar uma volta depois de mais 6 quilômetros para voltar no mesmo lugar, no mesmo espaço. E essa obra hoje, a prefeitura está orçada em 3 milhões, e se o Estado quiser uma reforma, não vai custar mais do que 1.800.000. Falamos ontem com o secretário, que é o chefe da Casa Civil, ele fez questão de destacar essa solicitação, separou a parte, segundo ele, despachar com o governador, falar sobre esse assunto, um pedido de Mogi das Cruzes. E na saída, nós passamos lá na porta do governador, lá da sala do governador, ele estava na porta e nos recebeu. Foi até eu fui falar com ele, até o prefeito, nós estávamos juntos, eu falei, chamei ele de professor, que ele foi meu professor, aí ele iniciou a conversa e chegou o Dória, e eu fiz uma brincadeira com o Dória, que eu disse para o Dória que, para ele parar de brigar com o governador, ele sair governador de estado, o outro sair presidente, entendeu? E até virou uma brincadeira na hora lá, e aí eu aproveitei e disse para o governador tudo que eu tinha dito para o chefe da Casa Civil, que nós tínhamos lá reivindicar. E o governador pediu para um assessor dele pegar os documentos e depois tratar com o secretário. Então eu acho que ontem foi muito aproveitosa a nossa ida no governador, falar com o secretário da Casa Civil, e aproveitamos, despachamos com o governador também. E aí depois, numa conversa informal, o prefeito de São Paulo perguntou como é que estava a questão de Mogi das Cruzes, aí foi aquela choradeira que todo mundo só fala em falta de dinheiro. O governador disse que o Estado de São Paulo perdeu 26 bilhões
nessa crise total. O governo de São Paulo perdeu também. E aí o Dória começou a perguntar ao prefeito de Mogi das Cruzes. Aí entrou uma discussão maior, que é a questão do transporte coletivo. Que aí essa questão tem algumas ingredientes muito maior ainda. Como é que vai fazer com essa questão dos intermunicipais, os municipais? Enfim, foi uns 15 minutos de bate-papo muito legal. Então, eu acho que muitas vezes vale a pena a gente sair dessa casa ou dessa cidade e buscar informação, e a gente traz coisas novas. E eu posso dizer, só para encerrar, senhor presidente, um dia nós estávamos numa visita, o vereador Caio, lá em Recife, e que depois até o jornal disseram que a gente estava passeando em Recife. Daquela visita lá em Recife, eu posso dizer para Vossa Excelência que 70% daquilo que nós tratamos lá é o que deu-se efetivamente o polo digital de Mogi das Cruzes. Então, vereador, muitas vezes vale a pena a gente fazer isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lino. Próximo vereador inscrito para fala, o vereador Otto Fábio Flores Rezende. Presidente Carlos Evaristo, mesa diretiva, vereador Valverde, em nome dele, cumprimentar os demais parlamentares, pessoal em casa. Hoje eu vou usar meus 10 minutos para falar sobre civilidade. Mês passado nós tivemos aqui, falamos também sobre o Setembro Amarelo, sobre suicídio, e temos conversado bastante nessa casa sobre o que a gente quer para os nossos jovens, o que a gente quer para Mogi das Cruzes. E a gente tem chegado à conclusão que a gente precisa dar educação para as crianças, que as crianças já têm uma boa educação que vem de casa e que a gente precisa complementar ela nas salas de aula, no dia a dia nosso, no dia a dia, nos nossos exemplos da cidade em que moramos. E está em pauta um assunto que veio de Belo Horizonte, através de um vereador, Jair Gregório, do PP, que reclamou, dentro do Palácio das Artes de BH, de uma exposição de um artista chamado Pedro. E essa exposição era uma exposição com partes artísticas que, na maioria das opiniões dos cidadãos que têm ido lá, são pornografia. E em cima de uma questão hoje que está, se é pornografia ou não, se vale a pena colocar isso em exposição, eu trouxe o tema para passar minha opinião, que eu acho que a arte pode vir em vários tipos de expressão. O que não pode é não ter faixa etária para entrar numa exposição dessa. Então a gente, quando vai num cinema, no cinema assistir um filme, e o filme diz para a gente a faixa etária que podemos assistir. Se é de 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos, de 5 a 6 anos. Por quê? Porque a gente tem as nossas crianças em formação intelectual, formação espiritual, formação religiosa, e a gente precisa respeitar isso. O tema virou um tema nacional porque faltou duas coisas ali. Uma, que o vereador foi meio precipitado ao dizer que no vídeo que ele mostrava, crianças entrando na exposição, o que me parece que não foi verdade, e outra, que a exposição não colocava faixa etária. É uma exposição onde você pode entrar com seu filho de 2, 3 anos, desde que você seja pai e autorize a entrada com você. Então a gente está num dilema muito grande, que a gente briga quase todos os dias para que a população e as crianças, a gente façam que elas tenham um crescimento saudável. Um crescimento saudável é a gente dar oportunidade para essas crianças serem o mais possível iguais a todas as crianças. Ter escola, ter alimentação, ter a religião que a família queira, e conforme ela vai crescendo, ela vai tendo discernimento, e esse discernimento a gente vai mostrando as coisas com ela conforme ela vai crescendo. A gente sabe que uma criança de 10 anos de idade não consegue atravessar uma rua sozinha. Ela precisa ter
12 anos. Isso não sou eu que diz, isso é a medicina que fala. Então a gente precisa tomar conta com essas exposições que estão pipocando no Brasil inteiro, para dizer que as crianças têm uma faixa etária para que elas possam assistir determinadas culturas, lances culturais que a modernidade está nos trazendo. Então hoje eu pedi a palavra, estou tentando usar meus 10 minutos para mostrar para a população que esse vereador aqui é a favor de arte, é a favor de cultura, mas que a gente introduz essa arte, essa cultura na população, principalmente na população de Mogi das Cruzes, de forma correta, de forma pensada e de forma conforme a evolução de uma criança. Ela tem a fase infância, tem a juventude, tem a fase adulta, ela tem hora para poder receber tais informações. E a gente não pode admitir que, por uma libertinagem, por uma ação moderna, a gente comece a introduzir todas essas ações, essas culturas de uma vez só na cabeça de uma criança. Setembro Amarelo, eu comecei a falar de Setembro Amarelo porque foi sobre o suicídio que a gente estava falando. E esse artista Pedro, é um artista que ele era deprimido, era um artista que bebia muito, ele era um artista que se suicidou aos 22 anos. E a gente pensa, por que não colocar um artista lá que é um artista que vai trazer algum benefício, alguma luz para as pessoas que vão assistir? Por que colocar uma pessoa que era drogada, uma pessoa que se suicidou negativamente como cultura? Então são pontos que eu gostaria de dizer que precisamos pensar. Não dá para trazer esse tipo de cultura para a nossa sociedade, ou ainda não dá para trazer, ou temos que respeitar muito mais a nossas crianças e nossa infância. São temas polêmicos para todos, e que a gente precisa, com certeza, pensar melhor antes de usar verbas públicas, verbas conveniadas, para mostrar para uma população uma realidade que não é de todo mundo ainda. Eu agradeço o pessoal de casa, que pense sobre isso um pouquinho, porque é um tema que está em voga, é um tema que nós vamos ter muito ainda para frente para ser discutido. Muito obrigado por vocês que escutaram e que reflitam sobre o assunto. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito para a fala, este vereador eu estarei solicitando o vereador Protásio que assuma a presidência para que eu esteja usando da palavra. Obrigado, Mauro. Gostaria que o vice-presidente Pedro Comura assumisse a presidência. Com a palavra o vereador Carlos Evaristo. Senhores vereadores, eu quero fazer uma fala nessa tarde. Eu sou uma pessoa que detesta polêmica. Eu não gosto de polêmica, não gosto de estar entrando em determinadas searas. Mas eu quero... Na verdade, eu queria fazer um documento, e devo fazer na próxima semana, que amanhã, por uma questão de um tratamento de saúde, eu não estarei aqui no plenário. Mas é uma matéria da revista Veja, dessa semana, com o título Essa Gente Incômoda, né? Fazendo uma crítica à fé evangélica, praticando racismo, né? E eu queria aqui fazer uma defesa. Mas eu queria, talvez alguns dos senhores não tenham
conseguido ler essa matéria, que chega a ser nojenta, a matéria de um artigo feito na revista Veja. Ele diz o seguinte, provavelmente não dirá nem mesmo, falando das pessoas que é contra a liberdade religiosa no país, e eu queria até fazer coro com as palavras que o vereador Otto acabou de falar. Eu vou fazer uma citação aqui, vereador Otto, estava preparado na minha fala, mas ele fala que muitas pessoas não têm coragem, nem mesmo no anonimato de uma pesquisa de opinião, de falar a respeito disso, mas é preciso principalmente ser muito bobo, ele disse, ou muito hipócrita, para achar que está tudo em ordem com a liberdade religiosa no Brasil, quando as nossas classes mais altas, que também se consideram as mais civilizadas, sentem tanto desprezo, irritação e antipatia pela religião que mais cresce no país. Trata-se da fé evangélica, como se chama para simplificar a vasta constelação de igrejas, seitas e cultos de origem protestante, que nas estatísticas já reúnem 1/3 da população brasileira, e na vida real podem estar além disso. Esse povo em grande parte, presta atenção, senhores vereadores, esse povo em grande parte do tipo moreno ou brasileiro, vem sendo visto com horror crescente pela gente de bem do Brasil. Sabe-se quem são os mais ricos, mais instruídos, mais viajados, mais capacitados a discutir política, cultura e temas nacionais. São geralmente descritos como esclarecidos, liberais, intelectuais, modernos, politizados, sofisticados e portadores de diversas outras virtudes. Toda a esquerda nacional, por definição, está aí dentro também, está aí dentro. Também são todos os que são de direita ou de centro, desde que não se misture com o povo brasileiro. Nós vemos aqui, vereador Péricles, é lamentável, só faltou escrever aqui, vereador Chico, nordestino, porque normalmente quando eles falam de discriminação, eles já falam do negro, né? E aqui ele cita moreno para ser mais desrespeitoso ainda, né? Falando de raça, de cor e da fé evangélica. A fé evangélica que repudia, eu já lhe concedo a parte, a fé evangélica repudia o incentivo disfarçado através da arte, incentivo à pedofilia, incentivo à afronta à família, o desrespeito à fé cristã, que o Brasil, na sua maioria, quando eu falo a fé cristã, não estou falando de evangélico, eu estou falando da Igreja Católica, que é a maior religião do país, que é uma religião cristã, que tem sido afrontada nas exposições pelo Brasil afora. A Igreja Evangélica e a Igreja Católica, a parte conservadora, principalmente da Igreja Católica, que repudia uma exposição de um homem nu, onde se libera para uma criança ir lá e tocar esse homem nu. Então, essa gente é chamada de repugnada ou rejeitada pela população brasileira. Desculpe, senhores, mas causa uma indignação, causa nojo essa matéria, é digna de repúdio, e apresentarei na próxima semana, próxima terça-feira, apresentarei aqui nesse plenário uma moção de repúdio à revista Veja. Graças a Deus, quando assumi aqui a presidência, por contenção de gasto, cancelei a assinatura da revista Veja, que todos recebiam, senão faria... Você dá uma parte para mim, vereador? Hoje, já lhe concedo, vereador Chico. Só externar, obrigado, vereador Chico, a minha indignação, o meu repúdio a esta pessoa, que não deve ter família, não deve ter filho, não deve ter sensibilidade, não deve ter sentimento, não deve ter fé, nem nele, não deve acreditar nem nele mesmo, porque para escrever tamanha bobagem, não pode viver no Brasil, quando é um país que as pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui dentro desse plenário são morenos, a maioria
das pessoas que estão dentro desse plenário não são evangélicas, né? E está dizendo aqui que Morenos é de segunda classe, é uma pessoa sem inteligência, que quem rejeita a fé evangélica são os intelectuais, os inteligentes, que têm capacidade de discutir política, e nós estamos aqui há 14 anos nessa casa, defendendo essa cidade, trabalhando, discutindo política. Pois não, vereador Chico? Muito obrigado, vereador. Eu realmente não tive a oportunidade de ler essa reportagem, como tenho lido, sempre leio as revistas semanais, mas eu vi, vereador, o Crivella falando na televisão. O Crivella contra uma exposição de arte de mais de 200 artistas do Brasil, discriminando a infinidade de imagens que tinha nessa exposição. Não estou falando absolutamente, não tenho nada contra evangélico, eu acho que o povo evangélico tem feito um excelente trabalho no Brasil inteiro. Agora, o senhor Crivella, que é prefeito do Rio de Janeiro, não pode discriminar a arte desse país simplesmente porque tem algumas imagens que ele acha que não está correta. Então eu não sei se essa reportagem que saiu na Veja foi em cima disto que está tendo com relação à discriminação de um prefeito evangélico que é contra a classe artística do Brasil. Eu não sei se é isso, vereador, mas eu acho também que nós temos que ser contra a esse tipo de discriminação de um prefeito que segue a religião evangélica e que está sendo hoje contestado no Brasil inteiro, pelas pessoas que fazem arte desse país. Não tem absolutamente, eu acho que qualquer tipo de discriminação, eu acho que não deve existir no país. Mas esse tipo de discriminação, principalmente do prefeito do Rio de Janeiro, não merece absolutamente que a gente tenha respeito. Uma parte, vereador. Eu lhe darei já, vereador, até porque o meu tempo está estourando, mas, vereador, eu queria que Vossa Excelência lesse essa matéria. E Vossa Excelência foi uma pessoa que ficou muito brava aqui quando os nordestinos foram discriminados. Então, e aqui está discriminando o brasileiro nato, e discriminando o evangélico. Então, eu não vou entrar no mérito, defesa do Crivella, até porque o meu tipo de manifestação de fé é diferente dele, mas eu estou repudiando aqui a revista Veja. Eu estou sendo claro, estou repudiando a revista Veja por essa matéria nojenta que fez, que eu gostaria que todos os senhores que estão me vendo na televisão lessem essa matéria. Não compre a revista, leia na internet que sai de graça, para você não colocar mais dinheiro nessa revista nojenta. Simplesmente essa é a minha colocação. Vereador, seja breve, porque meu tempo está terminando. Vou ser breve. Vereador, arte é originalidade, certo? Agora, quando a pessoa, no caso da revista Veja, não tem argumento para se discutir alguma coisa, ela usa de artifícios que é ofender as outras pessoas. Esse caso que eu estava falando de Belo Horizonte, o rapaz colocou como título Capela Sistina. Será que ele sabe o que é uma Capela Sistina? Então, assim, ofender, chamar de moreno, chamar de negro, chamar de baixinho, chamar de o que for, são argumentos que as pessoas usam para poder chamar a atenção de uma arte que não existe, que, na minha opinião, ali é pornografia, e pornografia não é arte. Então, o pessoal, para trazer aquilo à tona e chamar de arte, começa a trazer os artifícios para a população, que é chamar e trazer coisas que são, no nosso meio, ofensas. E você vai ofendendo, você acaba chamando a atenção. E é isso que está acontecendo, é isso que a gente tem que repudiar. E o senhor tem toda a razão de estar nervoso com uma revista Veja, que está chamando a população brasileira de moreno, de negro, que quer que seja. Isso é artifício para chamar a atenção, presidente. Muito obrigado. Eu vou concluir, senhor presidente. Realmente, vereador Otto, eu nem estou nervoso. Eu estou externando o que eu tenho certeza que muitos que não têm um microfone na mão, não têm a oportunidade de falar com uma população, gostaria de dizer, gostaria de lamentar. Arte é uma outra coisa, né? Vossa Excelência tem razão. Arte é uma outra coisa e eu sou fã da arte. O que eu não posso concordar é que se escreva alguma coisa nesse sentido por um povo que não concorda com muitas coisas erradas que têm acontecido nesse país. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Jean Carlos Soares Lopes.
A Vossa Excelência tem 10 minutos. 10 minutos, né? Senhor presidente, senhores vereadores, nessa tarde eu queria falar sobre um assunto importante aqui no quintal da nossa Mogi das Cruzes. Eu quero primeiro falar sobre uma obra muito necessária que aconteceu ali no Jardim dos Amarais, próximo à Praça da Juventude, onde tem aqueles moradores, os moradores das ruas Hilda Rovares Barreto, Rua 9, e também os moradores do residencial Amarais 2 e 3. Aproximadamente 300 famílias, vereador, senhor presidente, onde o SEMAI foi construído, esses moradores, essas casas já existiam as casas praticamente uns 8 anos, mas os moradores Amarais 2 e 3, exatamente uns 15, 20 anos, tá certo? Sim. Aqueles moradores foram beneficiados com uma rede de esgoto ali, onde, por trás daqueles prédios ali dos Amarais 1, 2 e 3, foi construída uma rede de esgoto interligando numa rede pública do SEMAI, onde os moradores dos prédios tinham que ter 2 bombas de reserva e ter a bomba funcionando na fossa séptica, vereador Otto. E isso causava despesa exagerada para aqueles moradores dos condomínios, pessoas que tinham média de salário ali, de 2 salários mínimos, que moravam naquele local. Então o SEMAI fez uma providência importante. A outra é os moradores dessas casas, da Rua Rovares e da Rua 9. Semanalmente o SEMAI teria que mandar o carro-pipa, aquele caminhão limpa-fossa, para sugar a fossa, fazer a limpeza da fossa, bem como da caixa de gordura. Com a obra que o SEMAI fez, vai deixar de existir o caminhão do SEMAI indo lá toda semana para fazer a limpeza das fossas, das caixas de gordura, e também os moradores dos condomínios, que tinham que pagar manutenção caríssima e também pagar uma conta elevadíssima de luz, porque colocavam em acionamento aquelas bombas. Então, eu quero parabenizar e agradecer ao nosso prefeito Marcos Melo. Foi uma obra assim, importantíssima, que foi com recursos próprios, o SEMAI, os trabalhadores fizeram ali, e mais ou menos 200 metros de canalização, né, nesse local. Então, quero agradecer ao nosso prefeito Marcos Melo e ao diretor do SEMAI, o Paulo Beono, bem como toda a sua equipe técnica, os trabalhadores ali do SEMAI, que fez uma intervenção necessária. Então, você que está nos assistindo nesse momento, os moradores do condomínio Amarais 2 e 3, bem como os moradores da Rua Rovares e da Rua 9, a partir de agora, essa questão do SEMAI já foi uma etapa cumprida. Então, a gente tem que parabenizar e agradecer ao prefeito, sem recursos, com recursos poucos, foi lá e executou esse serviço, esse trabalho. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, é sobre o PELC. O vereador Mauro está lá em Brasília, foi para Brasília, com recursos próprios, diga-se de passagem, para conversar lá com o ministro sobre a questão da segunda parcela do recebimento lá do PELC, que é o Programa de Esporte e Lazer da cidade, que é um sucesso na nossa cidade e que tem levado várias e várias famílias. Já falei, o secretário já esteve aqui, o vereador Mauro está lá, mas dizer que é importante uma outra coisa. Se a gente não conseguir renovar o PELC, nós já garantimos o programa Segundo Tempo, que é um programa semelhante a esse que está em andamento, e com isso nossa cidade poderá dar continuidade nos projetos de inclusão social, de esporte e cultura, também nos núcleos que ali estão. Hoje atende mais ou menos, contrata 71 pessoas e atende quase diretamente 5 mil, dobrando, vai quase 10 mil pessoas que são atendidas nesse programa. Então a gente fica muito feliz, também agradece aqui o vereador Mauro por estar lá em Brasília, fazendo esse pleito. Nós fizemos uma moção aqui para que sensibilizasse o presidente da República, bem como o ministro de Planejamento e o ministro da Economia, para soltar o dinheiro, mandar os outros 600 mil reais para que os professores e os estagiários
possam trabalhar tranquilamente. Porque ninguém trabalha de graça, né? Você imagina, você trabalha um mês todo, aí vai para receber, vai lá, pega, passa o cartãozinho na conta, vereador Rodrigo, passa o cartão na conta e está zero. E aí por quê? Porque é um programa direto do governo federal. Então nós estamos pedindo que o governo... eu tenho certeza que o vereador Mauro vai trazer boas notícias para a gente. Mas eu quero me antecipar, falando e informando a população que foi tirado nessa casa, através de uma comissão especial, para que fôssemos todos para Brasília. Embora o vereador está lá, está nos representando bem, mas é importante a gente dizer, né, vereador Furlan, que a ação, que a comissão de esporte da Câmara está atenta, por exemplo, a essas ações específicas, no caso PELC da nossa cidade. Espero que a gente consiga receber a segunda parcela e que o programa Segundo Tempo possa dar continuidade. Caso não haja a renovação desse programa, a gente tem um outro semelhante e mais abrangente aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Essa, senhor presidente, a minha fala nesse dia, nesta tarde, dizer mais uma vez aos moradores ali do Jardim dos Amarais, conjuntos 2 e 3, bem como da Rua Rovares, em nome lá do Leandro, do Luiz. Inclusive, me chamaram lá, vereador Pedro, no sábado, à tarde. Ô, Jean, vem aqui. Eu falei, o que é? Vem aqui. Eu cheguei lá, estava um churrasco, o cara querendo me agradecer. Olha só. Falei, puxa vida, em outros tempos, você... Não, que é uma obrigação da prefeitura e que é uma obrigação minha, enquanto legislador, representar a população. Mas eu fiquei muito feliz. Me chamou, vem aqui, que nós queremos agradecer. Você acompanhou desde o início, nós fizemos reuniões, tivemos paciência, ao mesmo tempo, para mostrar a transparência. E o segredo desse caso é a transparência. Falar a verdade, mostrar que tem dificuldade, mas se a gente unir as forças, nós podemos melhorar, nós podemos alcançar os nossos objetivos. Que é o que o prefeito Marcos Melo tem falado, uma boa conversa com transparência. Isso dá, isso não dá para fazer, nós podemos planejar ao longo desses 4, 5 anos. Então, o segredo, por exemplo, de uma administração moderna e eficiente é a transparente e a conversa, é a boa parceria, como nosso querido prefeito Marcos Melo tem feito. Obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Valverde. A Vossa Excelência tem 10 minutos. Já perdeu 30 segundos. Cumprimentar a todos os presentes, público aí de casa. Queria iniciar aqui fazendo um convite, tanto a você que nos assiste, quanto todos aqui. Já falei desse assunto, o IPTU complementar, foi aquele lá do aviãozinho, na internet está como drone, que pegou aí cerca de 40 mil moradias, 40 mil imóveis na cidade. Está tendo diversas reclamações no sentido de que a metragem está errada, o valor está muito acentuado, que a pessoa não fez nenhuma construção e está constando como área construída, que a construção é do vizinho, não da pessoa, etc, etc. E os mandatos meu e do Iduígues, a gente está organizando uma reunião com o pessoal que nos procurou e também abrindo a todos os demais para saber se de fato são coerentes, são verdadeiras essas reclamações, e em sendo que eu acredito que não ia ter tanta reclamação assim se não tivesse veracidade, como que a gente conversa, ajuda a prefeitura a flexibilizar, né? Como falamos aqui, a pessoa tem que pagar para dizer que está certa, a pessoa tem que perder tempo para dizer que está certa, e aí a gente teria que achar um mecanismo para a prefeitura ou prorrogar esse prazo, que foi dado só até o dia 16 de outubro, para as pessoas contestarem a notificação, talvez até flexibilizar o pagamento, só 2 parcelas, é muito pesado, já não basta o imposto ordinário, o imposto normal, que a pessoa já contava, já está difícil dela pagar, ainda mais vir assim, de supetão, e ainda dá o prazo de novembro e dezembro para a pessoa pagar. Então, acredito que nós aqui podemos ser úteis, né, para a população, e aí, se os vereadores que participarem dessa reunião, está tendo uma adesão grande até, com certeza, porque 1/3 das moradias da cidade, né?
Tenho certeza que todos vão contribuir muito, né, para a gente apresentar propostas aí para melhorar a vida da população. Porque, infelizmente, com os problemas da administração, ela terceiriza isso para o povão, que é o que mais sofre, na verdade. Peço a parte, vereador Rodrigo. Vereador Duix. Como Vossa Excelência mesmo disse, a ideia é dialogar com muitos munícipes que têm muitas dúvidas e também não concordam com a maneira que foi conduzido esse processo. Eu sei que muitos vereadores desse plenário muitas vezes concordam com a posição da prefeitura, mas discordam do método. E nós achamos e colocamos a nossa posição, tanto eu como o vereador Rodrigo Valverde, da nossa discordância, tanto com o método de executar esse projeto da prefeitura, como com as constatações feitas a partir desse sistema. Então, o vereador Rodrigo está aqui na tribuna reforçando um convite à casa e também à sociedade para discutirmos esse tema. É um tema que tem arrochado cada vez mais a nossa população, já penalizada por uma série de fatores. Hoje, por exemplo, o governo estabeleceu um aumento na ordem de 13% no gás de cozinha. Então, um aumento que irá penalizar, sobretudo, a população mais pobre. Aí vem a prefeitura com o IPTU complementar, e aí vem outros tributos. Isso, lamentavelmente, arrocha a nossa população, tira poder de compra num momento recessivo como esse. Muito obrigado pela parte, vereador Rodrigo. Então, só reforçando, né? Hoje, quem está assistindo ao vivo vai se sentir convidado agora e vai conseguir participar. Depois, na reprise da nossa sessão aqui, infelizmente, vai estar acontecendo hoje, a partir das 18 horas, aqui na Sala Tufi Andere, dentro da Câmara Municipal. Então, aberto a todos. E é a quarta vez que aumenta o gás em 2 meses, viu, vereador Duix? Então, na hora de conceder benefícios para o empresariado, não pensa 2 vezes, não existe crise. Mas na hora que aperta alguma conta pública, é no povão que vem a conta, a fatura para pagar. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para verificação de quórum para o início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, vereador Benedito Taubaté, vereador Caio César Machado, presente, vereador Carlos Evaristo, presente, vereador Cláudio Miac, presente, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, vereador Diego Martins, vereador Edson dos Santos, presente, vereador Emerson Rong, presente, vereadora Fernanda Monteiro, presente, vereador Francisco Bezerra, vereador Iduígues Martins, presente, vereador Jean Carlos, presente, vereador Rodrigo Valverde, presente, vereador Cuco Pereira, vereador José Francimário, vereador Marcos Furlan, presente, vereador Mauro Margarido, presente, vereador Mauro Luiz Claudino, vereador Otto Rezende, presente, na segunda secretaria, vereador Pedro Comura, na presidência, vereador Pérez Bauabe, vereador Protásio Nogueira, na primeira secretaria. Senhor presidente, 14 senhores vereadores presentes. 14 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da nossa ordem do dia. Senhor presidente, não constam papéis para a ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para a explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada amanhã no seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.